Vamos lá, senhores, para mais um vídeo a respeito de marketing digital. Se você chegou aqui por indicação do YouTube, se você não conhece o canal ainda, esse é um vídeo gravado como se fosse uma live, não vai ter nenhum tipo de edição, portanto, todos os ruídos que você ouvir a partir de agora, de cachorro latindo, carro passando, máquina sendo ligada, computador me chamando aqui, tudo vai ficar no ar, não vou cortar nada, porque isso aqui é uma conversa assim mesmo, como se a gente estivesse conversando aqui pelo Zoom, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Dessa vez eu vou falar a respeito do uso de robôs nas campanhas políticas. Lembrando a você que chegou aqui que isso é um canal sobre marketing digital, não é um canal sobre como você ficar rico pela internet em 5 dias. Portanto, se você se interessar pelo assunto de marketing e marketing digital, você assine sim esse canal, vai ser um prazer te receber aqui. Caso contrário, não. Também isso aqui não é um vídeo teor político, não vou falar nada aqui na intenção de defender um político ou outro. Se você se sentir agredido politicamente por alguma coisa que eu disser aqui, olha, esse aqui não é um canal para a gente discutir postura política, isso aqui é um canal para a gente discutir só ferramentas de marketing realmente, e se alguma coisa que eu disser aqui for contra o seu candidato, o problema é todo do candidato, não tenho nada a ver com isso. Vamos embora então conversar a respeito do uso dos robôs em campanhas políticas. Isso foi muito divulgado agora por causa das campanhas do Jair Bolsonaro. Contudo, vamos deixar muito claro que ele não foi o primeiro a usar. A gente já viu isso sendo muito utilizado nas campanhas da Dilma, por exemplo. Robô não vota, nem na Dilma, nem no Bolsonaro, nenhum robô chegou na urna para votar. Robô, ele é utilizado, e eu vou explicar muito bem isso ao longo desse vídeo, sem entrar nos aspectos super técnicos, porque isso pode ser feito de várias maneiras bem diferentes. Então a gente vai mais ou menos dizer o que é, sem entrar numa especificidade. Basicamente o que a gente precisa na internet, tanto para marcas quanto para política, é que algumas opiniões surjam, que algumas opiniões sejam colocadas, venham à tona. E a gente tem o seguinte problema, quando você está em casa, vamos supor, você chegou aqui para ver esse meu vídeo. Isso aqui é um canal pequeno, esse vídeo nesse momento está sendo publicado para poucas pessoas. Você provavelmente não vai ver nenhum comentário aqui abaixo desse vídeo. A probabilidade de você ser a primeira pessoa a colocar um comentário aqui embaixo é mínima. Mesmo que você seja uma pessoa que gosta de conversar. E se você não for uma dessas pessoas, mínima, muito mínima a chance de que você seja estimulado a deixar uma opinião aqui embaixo. Então, a sua opinião não vai ser compartilhada com mais ninguém, provavelmente nesse momento. O que pode acontecer é, se você chegar aqui nesse vídeo e você já encontrar 5 comentários anteriores ao seu, você se sinta mais à vontade para deixar a sua opinião, concordando ou defendendo o seu outro ponto de vista. Isso é um efeito muito conhecido na internet, não é política. Campanhas de internet em geral, você vai ver que surgem rapidamente 3, 4 comentários ali embaixo para estimular inicialmente o algoritmo de um site, de uma rede social, por exemplo, porque isso faz com que aquela postagem também rode mais pela rede social. Mas a rede social também faz isso porque ela sabe que a partir do momento em que existem 4, 5 comentários ali, outras pessoas vão se interessar em comentar, isso vai aumentar o engajamento. E em termos de imagem, de uma ideia, de um político, se você consegue aumentar o engajamento, você consegue fazer com que algumas ideias que anteriormente não poderiam ser tão populares, se mostrem populares. Você passa a colocar aquilo como exemplo para algumas pessoas que pensam daquela forma e tinham, por alguma razão, vergonha de se colocar publicamente em relação àquilo. Na hora que ela vê que outra pessoa está expondo a opinião, ela passa a se sentir mais à vontade para apoiar aquela opinião, para ter aquela opinião exposta para outras pessoas do grupo. Isso vai crescendo. Isso basicamente foi o que aconteceu e que chamou muita atenção no momento em que o pensamento conservador, o pensamento de direita, passou a surgir na internet, porque inicialmente eram pessoas que não tinham esse hábito, que não tinham o hábito de expor esse pensamento, porque era mal visto. À medida que você tem um monte de gente falando, defendendo pensamentos de direita, você passa a se sentir mais à vontade para também pensar daquela maneira. E isso naturalmente vai trazer gente muito bacana, gente inteligente, que pensa, que tem pensamento de direita, e vai trazer também um monte de idiota, imbecil, como também tem na esquerda, e que vai falar um monte de bobagem ali. Onde que os robôs entram aí, basicamente? Os robôs, eles são programas, geralmente em JavaScript.
Por que JavaScript? Porque é uma linguagem de computador que ela funciona a partir de um computador e não a partir de um servidor. A grosso modo, ok? Se você entende dessa parte técnica, você sabe que eu quero aqui explicar isso para quem não entende. Então, a grosso modo é isso. É uma linguagem que vai operar um browser de um computador e, portanto, para um servidor, para um site, para uma rede social, esse programa se parece muito com uma pessoa real utilizando um browser. Não é alguma coisa que chegue via internet para acessar o site ali, para que pareça alguma coisa automática. Claro, existem maneiras de derrubar isso. Mas aí também se usam algumas ferramentas para enganar, como por exemplo uma rede VPN, que vai fazer com que o IP da máquina não apareça para um servidor de um site, de uma rede social. Nesse jogo de tentar matar a charada se é, se não é, uma rede social, um site, ela vai permitir que seja aberta a conta na dúvida, porque a ideia é que você não derrube pessoas reais, né? Se nesse meio do caminho você conseguir derrubar alguns robôs, maravilha. Perfeito. Dito isso, o que é que os robôs fazem? Eles criam vários perfis falsos, automáticos, em massa. Tanto a gente pode falar em massa, falando aqui de 20 perfis, como 200, como 2.000, 20.000, como você pode criar o que o pessoal chama de farms, né? Você faz aquela salinha lá com vários computadores, abrindo perfis e perfis e perfis falsos o tempo todo para você usar aqueles perfis. E esses perfis eles vão ser depois sim gerenciados muitas vezes por softwares que estão ali em servidores. Isso muda um pouquinho a velocidade das coisas. Quando os perfis já estão abertos e você passa a gerenciar isso através de gerenciadores de redes sociais ou gerenciadores de YouTube, que seja, o que vai acontecer é que esses robôs, já da parte geralmente de um servidor, eles vão fazer um monitoramento de outros canais, um monitoramento de outros perfis que sabidamente se parecem ser de um pensamento político que vá contra esse pensamento deles. Então ele passa a sempre que houver algum tipo de postagem que seja a favor ou contra, ele vai ter uma resposta rápida para aquilo. Vai chegar aí embaixo uns 2 ou 3 comentários positivos ou negativos para estimular com que outras pessoas reais, ao verem aqueles comentários positivos ou negativos, passem a comentar embaixo. Então aquilo ganha outra força, aquilo estimula com que essas pessoas saiam de suas tocas para participarem daquela discussão. Se existe, então, um pensamento de direita ou de esquerda naquele momento, um robô consegue fazer com que isso apareça mais forte. Se esse pensamento não existe, você vai ter só comentários frios e mortos ali que não vão ter uma consequência maior, que não vão virar votos. É assim que funciona. Eu não sei se eu já lembrei você disso, por exemplo, nas campanhas da Dilma, se você fizesse qualquer comentário contra o PT no seu perfil de Facebook, aparecia rapidamente 3 comentários embaixo defendendo o PT, com links de sites parceiros como Brasil 247, Carta Capital e tudo mais, porque você tinha muitas empresas de publicidade trabalhando com isso. Esse robô fazia o monitoramento, e aí você tinha pessoas reais, na maior parte dos casos, que ao responder, quando chegava o aviso de monitoramento, tem aqui um comentário negativo, uma postagem negativa. Então essa pessoa rapidamente, pelo gerenciador, conseguia responder isso e passava às vezes ali o dia fazendo esse trabalho. A mesma coisa certamente aconteceu com a campanha do Jair Bolsonaro. Resumindo isso, onde que os robôs são usados? Isso também é usado para vender Danone, isso também é usado para vender Leite Ninho, certo? Eu quero que você entenda isso. O que os robôs basicamente fazem, seja isso ético ou não, é começar discussões, é inflamar discussões, é puxar opiniões, estimular com que grupos que já existem tenham vontade de aparecer e de participar e de trazer. Geralmente você usa o robô quando você identifica uma tendência de opinião, quando você sabe que aquela opinião já está ali, já apareceu numa pesquisa sua, e você vai colocar o robô para puxar essas pessoas para fora e gerar com que essas próprias pessoas influenciem outras pessoas à sua volta. É assim que funciona, é assim que vai funcionar uma campanha eficiente, uma campanha ética ou não, é uma campanha eficiente, ela vai funcionar a partir desse tipo de visualização. No momento em que você entende que existem grupos que se interessam ou que compartilham de uma opinião X que não estão expondo essa opinião ali via internet. A favor do uso de robô, eu vou reforçar aquilo que eu falei no começo desse vídeo. Robô não vota.
certo? Seja para Dilma, ou seja para o Bolsonaro, ou para qualquer outro candidato, se teve voto a partir dessa campanha com o robô, se o cara foi lá e votou, é porque ele pensava daquela maneira. O robô não vai até lá votar. Então, a próxima vez que você ouvir esse tipo de coisa, seja sobre o PT, seja sobre o... não sei nem sei qual é o partido do Bolsonaro, enfim, tenha isso em mente, que o importante não é a existência de um robô, o importante é a existência das pessoas que reagem e que acompanham as opiniões colocadas por esses robôs. Enquanto existe gente que, a partir do que os robôs fizeram pelo PT ou pelo Bolsonaro, que a partir das opiniões propagadas por esses robôs foram lá votar, ótimo. Então existem pessoas que pensam daquele jeito que elas querem que esse voto aconteça. O robô foi usado para divulgar fake news, sempre vai ser, certo? Tanto para a esquerda como para a direita, a gente viu isso aí acontecer em chuvas, desde que eu lembro que isso começou a ficar mais forte pela internet. Eu me lembro que o momento em que as campanhas por robô ficaram mais fortes na internet foi na primeira campanha da Dilma. Eu posso estar enganado, pode ter sido até antes disso, certo? E a gente viu sim muita coisa falsa sendo divulgada, e isso é uma das maneiras pouco éticas de ser feito, porque isso vai gerar comentários, vai gerar com que pessoas acreditem naquilo ali e passem a compartilhar. Tá, mas aí já é outra discussão que eu posso colocar aqui em outro vídeo. Vamos embora então.